Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para dar início ao nosso culto, nesta quarta-feira, nosso culto de estudo bíblico. E gostaria de convidar você a estar conosco nesse período. E antes de nós estarmos dando sequência ao nosso culto, quero também, nossa igreja, nosso templo, houve um outro decreto onde não estava proibindo as igrejas de abrir. Então, os irmãos ficarem assim cientes. Então, domingo nós não teremos ainda o nosso templo aberto. E se bem que havia várias restrições também, né? Mas nós não teremos. O nosso culto será online, novamente ao vivo, né? Pelo Facebook. Nós vamos fazer um grande esforço nós passarmos também pelo YouTube. Mas se não passar ao vivo pelo YouTube, a gente vai depois postar no YouTube, para que os irmãos possam então ter o culto então no YouTube também, tá bom? Então fica aí, orem por nós, né? Temos todo um trabalho aí. Segunda-feira, aliás, estamos tendo o nosso culto de oração. Quarta-feira, que é hoje, nosso estudo bíblico, e também no sábado nós vamos ter o drive-in aí, né? Que é o culto com os jovens lá. E você também quiser ir com os carros lá no pátio do estacionamento da igreja. Se você puder ir, quiser ir, então fique à vontade aí, tá bom? Está sendo uma boa programação. Isso é importante que você vá também com o seu carro. Não pode sair do carro, tem que usar máscara. Seria interessante que os irmãos prestassem bastante atenção. Todo o Paraná hoje está decretado todos usarem máscaras em qualquer lugar, na rua, nos comércios, nas igrejas, em qualquer lugar, tá bom? Nós vamos orar ao nosso Deus, pedir ao Senhor que Ele nos abençoe nesse período que vamos estar passando juntos aqui. Eu queria orar com você, pedir que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Nossa vida também aqui, e que hoje seja um dia de bênção para você também, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, toma este lugar, Senhor Deus, na Tua presença, aquilo que estaremos conversando aqui, cantando, louvando o Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, em todo lugar, indo à frente, cuidando, para que tudo que nós viemos a fazer aqui seja, Senhor Deus, para o Teu louvor, mas principalmente, ó Pai, com o objetivo de alcançar pessoas. Nós não temos noção, Pai, de quantas pessoas estão nos ouvindo nesse momento. Porque, ó Pai, quando nós colocamos, ó Pai, este culto, Seu Pai, online, ele pode estar em todo lugar, no Brasil todo, no mundo inteiro. Por isso, Senhor Deus, onde essa imagem está chegando, aonde a voz estiver chegando, que o Senhor esteja abençoando essas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu coloco diante do Senhor a minha vida também, da Sueli, da Sara, que nós possamos ser nesse tempo aqui, usado pelo Senhor. Ó Deus, repreendo Satanás, o inimigo de nossas almas, em nome de Jesus, que ele seja repreendido, que nada, todo investimento dele, toda investidura dele seja decretada a derrota em nome do Senhor Jesus. Assim oramos, em nome de Firme
Possamos estar sempre firmes nas promessas dele. As promessas dele nunca falham, né? Nosso Deus, ele não falha. Mesmo que nós falhamos, ele não falha para conosco, né? Por isso nós vamos neste momento levantar um clamor ao Senhor, né? A letra dessa canção diz: aclame ao Senhor, né? Ele é o nosso consolo, ele é a nossa força, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Por isso, quando nós precisamos, clamamos a Ele. Ele nunca falha. Vamos cantar essa canção. Quero louvar
Graças a Deus que as promessas do Senhor elas são incomparáveis, né? Nós vamos orar mais uma vez, antes nós estávamos lendo o texto da Palavra de Deus, para a nossa meditação. Se você quiser deixar se preparando, vamos falar sobre Mateus capítulo 5, de 13 a 16, tá bom? E nós vamos estar orando. Aliás, vamos ler primeiro, né? Depois vamos estar orando. E depois a gente vai estar lendo, em seguida vai estar orando. Então diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém? Vamos estar orando, pedir a irmã Sueli que ore a Deus neste momento, depois estaremos trazendo uma palavra de meditação. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, em primeiro lugar. Podemos, ó Pai, estar te cultuando, ó Deus, de uma maneira diferente, mas estamos, ó Pai, te cultuando, ó Pai. Quero agradecer por todos aqueles que estão também junto conosco, ó Pai, amém, e com todo o povo, né, por toda a terra, ó Pai, te cultuando nesse momento. Também, ó Pai, quero te pedir, ó Pai, por esse momento, Deus, que da tua palavra, Deus, onde nos ensina que nós devemos ser luz, ó Pai. Sim, sim. E que nós precisamos, ó Pai, realmente deixar Cristo brilhar através de nós, amém, em qualquer lugar que a gente vá. Amém. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, fale conosco nessa noite, ó Deus. Sim, abençoe-nos, ó Pai, com a tua palavra, ó Deus, e nos ajude trazendo transformação, amém, na nossa vida, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. 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 Ok, meus irmãos. Nós estamos trazendo uma sequência de estudos sobre a questão do discípulo ou discipulado. E eu gostaria de trazer uma reflexão também sobre o caráter do discípulo, né? Nós falamos quarta-feira passada sobre a ética do discípulo, né? E hoje vamos falar sobre o caráter, tá? E é importante o estudo de hoje para que a gente possa entender. Nosso estudo, algumas igrejas chamam de doutrinário, né? Vamos falar para nós, que temos Jesus no coração, para o discípulo, né? Isso é muito importante. Então, nós estamos falando desde quarta-feira sobre essa questão. Baseado, irmãos, nosso estudo está no Sermão do Monte, tá? Jesus nos dá nesse sermão, uma das maiores instruções na palavra de Deus. Se você ler com cuidado o Sermão do Monte, ele pega aí de vários capítulos da palavra do Senhor Deus, né? E ao olhar para a igreja, com o olhar no Sermão do Monte, nós percebemos que o ensino bíblico em nossas igrejas já está um pouco defasado. Eu sou do tempo, né, de que nós íamos para a igreja, para a escola bíblica dominical. Então nós precisamos olhar com carinho a nova geração que está chegando, como e de que maneira nós podemos alcançá-la melhor, né? E porque nós estamos falando do amor do Senhor, ensinando a Bíblia há tantos anos da mesma maneira. E tem sido assim dificultoso, né, para alguns jovens frequentar a nossa escola bíblica discipuladora. Isso vem nos pensar como melhorar a forma de ensinar a palavra de Deus. Não é o conteúdo, a forma, tá bom? Isso tem dado um prejuízo muito grande para as pessoas. Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou um povo também muito religioso, tá? Mas que não obedecia a lei mosaica como antes. Era um povo que pegou a lei,
simplificou a lei, mas era apenas religiosidade, fazia por obrigação. Então, essa lei mosaica não era como antes. Eles tomaram a lei e tornaram ela em apenas regras a serem seguidas. A igreja hoje, parece-nos que estamos fazendo mais ou menos a mesma coisa com os evangelhos. Nós temos tornado o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação do homem, apenas num compêndio de leis do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Isto, com certeza, Jesus não queria que nós aprendêssemos desse jeito. Porque o evangelho, é para ser vivido na nossa prática e não decorado como a gente vê em alguns lugares. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Irmãos, quando a nossa mente é moldada pelo jeito ou pelo jeitinho mundano de fazer as coisas, nós não vemos problemas em agir como o mundo age. E isso acontece devagar, não é de uma vez, mas a gente vai se acostumando, se moldando a ponto de nós começarmos a fazer aquilo que o mundo faz e nós já não achamos mais nenhum problema nessa área. Chegamos a um ponto que as pessoas fazem as coisas com irregularidade e dizem que tudo é normal. E além do que, nós temos muitas cópias. Nós copiamos do mundo ao invés de nós darmos cópia para as pessoas que não têm Jesus. É muito comum. E achamos e acreditamos que se nós não agirmos como o mundo age, dando sempre um jeitinho nas coisas, nós não vamos conseguir. Não vai dar certo. Não vou receber a promoção. Eu não vou ter o aumento. Eu não vou agradar o chefe. E aí nós vamos fazendo o quê? Nós vamos, irmãos, dando sempre um jeito, agindo com a nossa mente já moldada no mundo, fazendo aquilo que o mundo também faz. Jesus apresenta para nós alguns critérios de valores no qual surpreenderia os discípulos na época e também a nós também. O Sermão do Monte talvez seja um dos mais negligenciados, sendo mais conhecido. Quem não conhece o Sermão do Monte? Quase todos os pregadores, ou cristãos, já ouviu pelo menos um sermão no Sermão do Monte, que são vários sermões, dentro do Sermão do Monte. Então ele é um dos mais conhecidos. Quando nós ampliamos nossa visão, nós vamos começar a ver, meus irmãos, que as pessoas, o mundo evangélico de modo geral, e temos que falar de nós, estamos falando de caráter de discípulo, temos que falar de nós, o mundo evangélico, ele separa a vida em duas áreas, a área pessoal e a área social. Entendem que a ética aqui do Sermão do Monte aplica-se à vida pessoal, pois aplicar os princípios na vida, nos negócios, na vida pública, no governo, não tem como. Não encaixa. Não tem jeito. Fica muito difícil. Então, nós vivemos uma vida cristã pessoal, tentando viver corretamente, mas quando nós saímos para o mundo do negócio, quando nós saímos para a vida social e para as nossas relações, nós vivemos uma outra vida e esquecemos aquela que a gente vive, a nossa devocional. Estão entendendo? Nós temos uma devocional, nosso tempo com Deus, tudo ótimo, bacana, vou à igreja, mas parece que nós dividimos em duas.
minha vida pessoal com Deus, né? Tá ótimo, tranquilo, mas a minha vida fora, os meus relacionamentos fora, né, da vida pessoal, chamamos de vida social. Jesus estava falando a um grupo de fariseus no qual eles simplificaram toda a lei, tá? Mas mesmo assim eles eram escravizados pela lei, né? Eles tinham que viver aqueles mandamentos. E hoje nós vivemos em um mundo semelhante, só que um pouco piorado. Por que eu digo isto? Muitas pessoas procuram Deus por obrigação, e isso é um peso muito grande. Eu tenho dito nos meus sermões, minhas palavras na igreja, que quando nós vamos à igreja ou ao templo, ou cultuar o nosso Deus, isso tem que ser um prazer. Nós não podemos chegar diante de Deus, né, por culpa, ou porque eu quero, eu preciso, por obrigação. Não há outra motivação a não ser agradecer o Senhor, louvar a Ele, engrandecer o seu nome. E isso tem que ser com prazer, com alegria. Não pode ser, né, nenhuma outra motivação. Agora, o que cresceu com esse piorado, né, do mundo? Cresceu, meus irmãos, a deturpação, cresceu a imoralidade, cresceu a corrupção, né? E é de suma importância que nós examinemos e colocamos em prática o que Jesus ensinou, pois nós corremos o risco de não termos mais autoridade para falar do amor de Deus. Nós precisamos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, porque o mundo, olhando para nós, será que eles já estão ouvindo a igreja? Qual a relevância que a igreja tem diante da sociedade? É isso que eu queria que você pensasse. E a igreja sou eu e você. Alguém se importa com isso? O mundo se importa? Infelizmente, irmãos, a igreja já não tem sido uma voz profética para as pessoas. Recentemente, nós, da nossa geração aí, né, recentemente, ou ainda está existindo isso, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se posicionou contra os homossexuais, né, a ideologia de gênero e contra a questão dos casamentos aí. E olha o que acontece. Se você percebeu, a mídia denunciou todos os pecados de pedofilia que havia dentro da igreja e expôs para todos, pressionando com isso a igreja a aceitar justamente esta nova moral, assim chamada. Veja como que o mundo trabalha. Ao se posicionar, houve então essas questões. E vai um pouquinho mais longe. Por que isso aconteceu? Era uma instituição conservadora, ou né, que se opõe à nova moralidade. Nós também percebemos recentemente o exército, por ser uma resistência também à moral conservadora, também foi recentemente pressionado a aceitar a nova moralidade. E da mesma forma expôs vários casos, vários problemas acontecendo no meio do exército. Então, irmãos, agora uma curiosidade. E a gente fica pensando, né? Por que as igrejas evangélicas não sofreram nenhum ataque nesse sentido? Por que será? Porque já está desmoralizado. Infelizmente, nós ouvimos, com raras exceções, com alguns irmãos abençoadores mesmo, mas no geral é isso. Já não somos seguidos pelas pessoas.
Como quando nós vamos definir novos padrões morais na sociedade, a referência, irmão, deveria ser a igreja, né? Mas não é mais. O mundo segue o seu caminho e quantas vezes influencia a nós também, no modo de vestir, na maneira de nos postar, queria postar cenas imorais. Mas muitos, né, da igreja não vão à igreja para não perder aquele programa. Não vou dizer novela, porque a novela já está muito batida, apesar de ter alguns ainda. Mas geralmente tem aquele programa talvez um futebol, aí para os homens, né? Ou talvez um outro programa que atinge todo mundo. As pessoas, às vezes não, irmãos, a TV não está obedecendo porque a igreja, podemos dizer brasileira, porque somos brasileiros, né? Já está, irmãos, se autodenegrindo. Isso deve ficar assim? Não. Por isso nós estamos entendendo que Deus está mexendo com a igreja, tirando os crentes dentro do templo para conversar conosco. Alguns pastores um pouco mais exagerado, outros menos, mas irmãos, preste atenção que algo Deus quer falar conosco. E isso é muito sério. Deus quer falar conosco algumas coisas nesse sentido. Deus quer falar com a igreja. Eu, aos meus quase 59 anos, eu nunca vi o templo ser fechado. E olha o que aconteceu. Eu achava que eu nunca ia ver isso. Era uma instituição que jamais ia acontecer. E hoje nós estamos brigando para abrir um templo. Então nós precisamos olhar com muito carinho. Tá? Mateus capítulo 4, 23 diz: o evangelho, e Jesus ia percorrendo e pregando o evangelho do reino. O sermão do monte, irmãos, é o evangelho do reino. A exposição do sermão do monte não é um monte de leis inatingíveis. O que estava acontecendo aqui é que o Velho Testamento, ele mostrou uma série de leis que nós não conseguiríamos, irmãos, atingir essas leis. Nós não íamos conseguir, né, atingir essas leis. Então, era como se nós tivéssemos algo impossível, né? Algo impossível de atingir. E de repente chega agora o Novo Testamento com a graça de Deus, nos quais nós podemos atingir através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi dada por Ele. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, agora nós temos as leis que é atingível. No Velho Testamento, era como algo que nos deixava assim, bem para baixo, porque nós nos tornávamos assim, incompetentes, podemos dizer, porque não conseguimos atingir as leis. Mas agora não. Com o Novo Testamento, nós temos as leis, mas nós temos a graça do Senhor. Jesus cumpriu a lei por nós e agora essas leis são possíveis, irmãos, de ser atingidas também. Nós, como cristãos, não precisamos ser, irmãos, totalmente esquisitos, mas diferentes. Nós não podemos ser iguais. Renovar a nossa mente. Isso quer dizer, nós temos que ter posturas diferentes diante de situações diferentes. Agora, esquisito não é necessário isto. Estamos estudando sobre o caráter do discípulo, isto é, convidar você a se sentir desconfortável. Quando falamos de caráter, deu para você perceber aqui pela palavra, que quando falamos de caráter, a gente já começa a se mexer na cadeira, porque mexe com a gente. Um autor diz que quando falamos de caráter, é como se nós sentássemos num monte de brasas. E dá para se perceber. Eu sei que você não fez isso, né? Mas a gente imagina isso. É um lugar meio desconfortável. E a gente não consegue ficar ali muito tempo. Ou seja, a gente não consegue ficar ali confortavelmente. Quando nós pregamos a Bíblia pura e simples, somos chamados de radicais.
E muitos dos profetas foram mortos porque pregaram simplesmente a palavra de Deus. Muito tem se falado isso. Vamos pregar a Bíblia, é isso, claro. Mas Jesus, irmãos, não esqueça disso. Não só Jesus, mas os profetas. Eles foram mortos por pregar a verdade. E para você não ficar aí sem nada, nós temos no mundo vários, mas muitos pastores sendo mortos, líderes por pregar o evangelho. O cristianismo é uma das religiões mais perseguidas no mundo. Portanto, ser cristão é correr risco. Ser cristão não é tão simples. Se você tem uma vida fácil como cristão, alguma coisa está errada. Então, ser cristão é ser uma vida difícil, mas não se preocupe, é uma vida de vitória. Uma das coisas mais gostosas é quando você luta e tem vitória. Né? Você já fez aquela prova difícil e você conseguiu passar, que alívio que é, dá vontade até de sair para comemorar, né? É mais ou menos assim. A vida cristã, ela é cheia de provas difíceis, mas quando nós não conseguimos realizar as provas, não conseguimos de jeito nenhum, quem é que está ao nosso lado? Jesus Cristo. Ele vem e diz, deixa comigo essa parte. Né? E ele nos pega, ele faz por nós, ele nos coloca em lugares confortáveis novamente. E ele diz, se prepare, porque vamos caminhar um pouquinho mais. Deus está trabalhando comigo, no meu caráter. Deus trabalha conosco e nos dá essa liberdade de poder falar com ele. O texto que nós lemos de Mateus 5, 13 a 16, nesse texto vamos ver algumas marcas do verdadeiro cristão. Primeiro, ele diz, vocês são o sal da terra. Como não havia geladeira naquela época, né? Aí as pessoas usavam o sal para conservação. Então o cristão é esse produto que permeia a carne e não deixa estragar. Será que o Brasil evangélico todo, né, todo evangélico, se nós pudéssemos falar de Jesus para o Brasil todo mundo se convertesse, o que você imagina? Teríamos um Brasil melhor? Se todo mundo fosse de Jesus, né? Será que o nosso Brasil seria melhor? Pensa aí. Eu vou te dar um exemplo enquanto você pensa. O sal, lembra que o sal é tempero, né? Conserva. Você colocaria numa panela, vai fazer um arroz, né? E você coloca meio quilo de arroz dentro da panela e você põe meio quilo de sal junto. O que você acha que vai acontecer? Né? Não vai sair uma boa comida, eu te garanto. Te garanto. Normalmente, irmãos, é pouco sal para uma quantidade maior de alimento. Vemos que uma das marcas do cristão é, irmãos, aí o impedimento da imoralidade. Não é a quantidade, mas é, irmãos, a eficácia daquilo que nós fazemos. É a eficiência, é fazermos as coisas acontecer. Às vezes nós achamos que é a quantidade, mas é ser, irmãos, eficiente naquilo que fazemos. Por exemplo, uma das coisas que nós devemos fazer como cristãos é impedir a imoralidade. Se a imoralidade continua a crescer, tem algum problema com os imorais, por exemplo? Será que os imorais é que é problemático? Será que é eles que estão com dificuldade? Não. O problema dos imorais, irmãos, é o sal. Lembra, nós somos o sal da terra. É nós que devemos dar o tempero. É nós que devemos salgar. É nós que devemos estar no meio. Se as coisas estão fugindo moralmente do controle, ou muito salgado ou menos, somos nós. Então a grande responsabilidade, irmãos, recai sobre nós. O problema está no sal. E muitas vezes esse sal, diz o texto, que ele não salga. Então o problema, quem que é o sal? Vós sois o sal. Ou seja,
Eu sou o sal, você também é o sal. Será que você tem salgado as pessoas? No sentido de temperar? No sentido de preservar? O que você acha? Então o grande problema não é as pessoas, os imorais, mas é o sal que está faltando. Talvez você é o sal, mas é um sal insípido. Já não está salgando mais. E é isso que eu queria conversar um pouco mais. Versículo 3 diz: vós sois o sal. Nós somos o sal e temos a missão, a responsabilidade de fazer diferença aonde nós estamos. E outra coisa, se o teu negócio impede você de glorificar a Deus, muda. Né? E o versículo aí 13 vai dizer o seguinte: o que qualifica, né, aqui fica claro que esse sal, eu e você, pode perder o seu sabor. Alguém que tem as características cristãs vem a perder. O que a Bíblia está dizendo aqui, para nós aqui? Você que orava, você que lia a Bíblia, você que era uma pessoa bem chegada de Deus, as suas campanhas de oração, falar nisso, está vindo uma campanha de oração aí da família, você que era assim, aquela pessoa que exercia o seu dom na igreja, e agora, o que está acontecendo? Eu estou em casa, né? Sei fazer as coisas, mas não faço. O desânimo tomou conta. Tudo isso significa que esse sal que é você já não está mais salgando, já não está mais influenciando. Se não vivermos, irmãos, as verdades do Evangelho, não temos valor algum. E o sal sem salgar, o que a Bíblia aí diz para nós? Perde a utilidade. Perde a utilidade. Às vezes queremos seguir Jesus apenas para ganhar bênção do Senhor. Obter aquele pedido que eu estou pedindo sempre: Senhor, eu preciso do Senhor, abre as portas para isso, Senhor, me dê isso, Senhor, me dá aquilo. E quando eu recebo, eu fico na minha. Né? Então, às vezes nós seguimos o Senhor Deus por interesse. E claro que Deus sabe disso, né, meu irmão? Deus sabe disso. Quando você olha para o seu filho, para a sua criança, você percebe que ele está ali rodeando, ele quer o quê? Interesse. Né? Ajuda, faz isso, faz aquilo, você pede, você mudou, o que aconteceu? Você nunca quis fazer, agora está pedindo, está me abraçando. Alguma coisa quer. Nós somos assim. Será que com Deus também não somos assim? Mas se o sal não salga, se aquele dom que você tem, você não está praticando, então você é um sal insípido. Ou seja, um sal que já não está mais influenciando. O que a Bíblia diz? Para nada mais presta. Né? Ele diz aqui, só servia para jogar e ser pisado. Esse sal era colocado, irmãos, como aquelas pedregulhos que as pessoas colocam nas ruas sem asfalto, para que os carros, as pessoas passam por cima para não ter tanta poeira, né? Para não nascer mato e assim por diante. Quando vivemos uma vida sem compromisso, o final vai acabar por ser humilhado pelas pessoas. Os cristãos genuínos é perseguido, sim, mas a Bíblia diz que ninguém nos persegue por merecer. Se nós, irmãos, somos perseguidos porque fizemos alguma coisa errada, não tem nenhum sentido, não tem nenhum mérito nisso. Que mérito tem você ser perseguido porque você provocou alguma coisa? Você fez algo errado. O mérito há quando nós somos perseguidos, como nós somos injuriados, caluniados, sem dever nada. E a nossa atitude é a atitude de cristão. Aí sim nós somos premiados. Aí a palavra de Deus diz que nós, irmãos, recebemos aí o prêmio, né? Vamos crescendo. Agora, quando nós devemos e somos perseguidos,
Aí um irmão disse para mim, né, que se eu for preso também e tal, por fazer coisas assim, tal, até Paulo foi preso. Mas por que Paulo foi preso? Ele devia alguma coisa? Não. Então a prisão dele era injusta. E ele estava preso pelo Evangelho. É diferente daqueles que vão presos porque fizeram algo errado, tá? Então ninguém nos persiga por nos merecer. Se sofremos porque merecemos, não tem efeito nenhum. Agora, o sofrimento que vem e não merecemos, ele é digno de honra e honra a Deus. O verdadeiro discípulo orienta as decisões, irmãos, significativa, né, da sociedade. Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo. E eu vejo aqui que precisamos fazer diferença. A igreja precisa produzir valores para a sociedade. E eu quero trazer aqui, já chegando para o final, 5 questões importantes. Sua vida é a única luz do mundo. Sua vida é a única luz do mundo. As pessoas não leem a Bíblia, tá? E a única Bíblia que ela lê, sabe qual que é, meu irmão? A tua vida. Porque nós lemos a Bíblia, mas tem muita gente que não lê a Bíblia e nem nunca leu a Bíblia. Mas ele vai ler a Bíblia. Sabe qual é a Bíblia? A tua vida. Você é cristão? Sim, ele vai te acompanhar. Ele trabalha com você. Ele estuda com você. Ele caminha com você. Ele é seu vizinho. Né? Ele é seu amigo no WhatsApp. E ele vai ver o seu palavreado, o seu jeito de ser. A Bíblia que ele vai ler é a sua vida. E aqui diz: sua vida é a única luz do mundo, né? Como você trata o seu cônjuge? Como você trata o seu namorado ou namorada? Como você trata os negócios? Essa é a Bíblia que as pessoas estão lendo. Segundo lugar, se você for a luz, não passa despercebido. Você nunca vai ver a ficar escondido. Deus vai trazer você em evidência. Nós somos chamados para promover transformação, luz. Se eu fizer um teste aqui e apagar as luzes, você não vai me enxergar aqui. Mas a luz faz diferença. Se eu pegar uma lâmpada apagada, né, queimada, para que serve aquela lâmpada? Muito bonitinha, toda arredondadinha, brilhosinha, lindinha, né? Bonitinho, mas não serve para nada, a não ser jogado fora. Você entende? Então, nós somos a luz e a luz precisa brilhar. Se sua luz for trevas, grandes trevas serás. Diz a palavra de Deus, Mateus 6:22. Terceiro, ocupa posição estratégica. Talvez você sempre é o último. Se você trabalha, seja autônomo, uma empresa ou setor público, não tente crescer na empresa para ganhar dinheiro. Mas como assim? É assim mesmo. Deus te chamou estrategicamente para você estar naquele lugar, naquela faculdade, naquela empresa, naquele lugar ali. Deus te chamou estrategicamente para você ser influente ali. E Ele vai te colocar em lugares altos. Creia nisso. Sabe o que acontece? Às vezes nós pedimos as coisas pensando no dinheiro. Pensando naquilo que eu vou ganhar. Pensando na minha posição. Veja, irmãos, que é errado o nosso pedido. Nós temos que dizer: Deus, aonde eu vou ser útil? Aonde eu vou influenciar? E outra coisa, seja intencional. Sempre. Sempre intencional. Ocupa posições estratégicas. Deus vai colocar você em lugares estratégicos. Ele diz assim, versículo 15: ninguém acende uma candeia e o coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, se você é luz, meu irmão, você não vai ficar para os cantos. Você vai estar em posição de estratégia, porque você precisa iluminar
as pessoas. Tá? Às vezes nós queremos justificar algumas coisas, né? Aquele irmão errou comigo, não vou na igreja mais. Porque a igreja foi injusta comigo, não vou mais. O pastor me tratou mal, olhou meio assim, não vou também mais. Por essas coisas, eu me acho no direito de amaldiçoar a noiva de Cristo. Preste atenção. A igreja é a noiva do Cordeiro. Veja com quem você está arrumando confusão. É com o noivo. Porque a igreja é a noiva dele. Você vai ousar falar mal da noiva dele? Vai ousar? Agora, a igreja falha? Sim. O pastor falha? Sim. Os membros falham? Sim. Mas isso, irmãos, não é desculpa para nós enterrarmos os nossos dons. Deus te capacitou, você é luz e você tem dons maravilhosos que Deus te deu. Use ele na obra do Senhor. Quem vai pregar, que pregue. Quem vai cantar, que cante. Quem vai tocar, que toca. Quem vai administrar, que administre. Mas faça tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós somos igreja e precisamos amadurecer, né? Meu compromisso não é com pessoas, mas é com Jesus, o noivo da igreja. A eficácia da luz depende da posição. Se você está fazendo aquilo pelo qual foi criado, você está sendo eficaz. Agora, o contrário, você é inútil. Deus te chamou e te deu um dom e ele diz, vá, e nós temos que ir. Tá bom? E por último aí, né, reconheça e cumpra a sua missão. Mateus 5,16. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. As pessoas mataram Jesus porque ele tinha um discurso desconfortável, um discurso perturbador. É isso. Nós, como cristãos, o nosso discurso não é fácil. O nosso discurso, às vezes, perturba as pessoas. Mas a Bíblia diz, lá vem os perturbadores de Israel. Nós temos que falar, não tenha vergonha não. Às vezes, meus irmãos, nós temos que achar um jeito melhor. Claro, você é inteligente, Deus te deu a inteligência para isso, sabedoria, mas nós não podemos deixar de corrigir o erro. Pecado é pecado e precisa ser denunciado como é. E eu quero terminar, concluindo então, quero terminar com uma pergunta. A sua vida reflete a glória de Deus? Queria que você pensasse um pouquinho nisso. A sua vida reflete a glória de Deus? Você é referência que Deus escolheu para refletir a glória de Deus? Irmãos, dentre tantos compromissos, principal é de ganhar pessoas para Jesus Cristo. Você tem usado o seu dom para ganhar pessoas para Jesus? Dons maravilhosos. Irmãos, se nós somarmos os dons que nós temos na igreja, são tantas coisas que dá para fazer. Cada um usando o seu dom. Olha que bênção. Nós temos uma imensidão de trabalhadores que Deus colocou a ferramenta certa na mão de cada um. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa, mas são ferramentas diferentes. E nesta noite, Deus quer te convocar para colocar a sua ferramenta, para que possa pegar essa ferramenta que Deus te deu, esse dom, e dizer assim, eu quero usar esse dom na presença do Senhor. E, irmãos, isso vai acontecer algo tremendo na igreja, porque as pessoas, elas vão chegar e vão dizer, que lindo, eu também quero isso para mim. Vamos orar. O Sermão do Monte, ele não é muito simpático para nós, como você pode ver aí, Não é muito simpático. Naquele tempo ainda já era assim, imagine hoje, Mas é a palavra de Deus. Que nós possamos, irmãos, trabalhar com caráter. Nós precisamos ter um caráter cristão. Precisamos ser diferente do mundo. E eu quero orar com você neste momento, E eu queria que você colocasse o seu pedido de oração. Você que está no Face aí, coloque aí, o seu nome, faça o seu pedido. Depois o pastor vai estar orando pelo seu pedido também. Se você não colocou, coloque. Nós vamos estar orando pelo seu pedido. Depois eu vou estar orando um por um. E vamos colocar na mão do Senhor. Deixa Deus fazer algo na sua vida.
Quem sabe o seu dom está enferrujado. Você não tem usado na obra do Senhor. Você tem sido apenas aquele que está indo à igreja por obrigação, e é difícil isso. Tem sido observador do culto. Mas eu queria que você pensasse nisso. Deus, o Senhor me deu um dom. E não é para ser usado no mundo, não é para ser guardado, não é para ser enterrado. Eu vou tomar uma atitude. Eu quero exercer o meu dom na igreja. Meus irmãos, você quer ver um pastor feliz? Diga a ele, pastor, o que eu posso fazer na igreja? O que eu posso fazer de melhor? E você vai observar isso, tá bom? Vamos orar? Quero orar com você. Senhor Deus e Pai, o Senhor conversou conosco, Pai, a respeito da questão do caráter, Senhor Deus. Ó Deus, quando pensamos nessas coisas, Pai, nós ficamos, Senhor Deus, muito tristes porque temos visto tantas pessoas com caráter apodrecido, pessoas, ó Pai, que mancharam o seu caráter, já não têm vivido a vida cristã como deveria. Mas hoje, Senhor Deus, muitas pessoas estão repensando isto. Nesse momento em que estamos mais tempo parado, alguns totalmente, outros mais ou menos, mas nós queremos, Senhor Deus, refletir a Tua luz. Quem sabe alguns estão com a luz apagada, Senhor Deus, quase apagando. Mas hoje é dia de renovar com o Senhor, é dia de pedir perdão, é dia de tomar um novo ânimo e dizer, Deus, venha comigo, Pai. Peça socorro ao Senhor. Ó Deus, cuide daquele que está, Senhor Deus, arrependido. Cuide daquele que está pedindo, Senhor Deus, que o Senhor o proteja, que o Senhor renove. Ah, Deus, dê coragem, Senhor Deus, porque às vezes nos falta coragem também. Às vezes nos falta coragem, a vergonha nos pega. Mas em nome do Senhor Jesus eu quero repreender Satanás, esse que tem causado, Deus, paralisia nas pessoas, em nome de Jesus. Que o exército do Senhor se levante nesta noite para guerrear uma guerra que é espiritual. E nós vamos sair e cantar e louvar o nome do Senhor Jesus a todos os pulmões, dizendo, nós somos mais do que vencedores. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir ao Senhor. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero só avisar você que dia 1º agora, quinta-feira, sexta-feira, nós temos o início do nosso culto de oração, né? Campanha de oração, né? Campanha de oração. Jesus transforma a minha família. Que coisa maravilhosa, irmãos. Os irmãos vão começar a receber os áudios, começar a receber toda a programação. O pastor vai estar falando com vocês todos os dias, numa reflexão nessa área. Então eu queria que você enganjasse. Aqueles irmãos que estavam na campanha, na transmissão que a Sueli está passando, vão receber. Se você não está inscrito, então liga para mim, liga para a nossa secretária e diz, olha, eu quero participar da campanha. Liga para a Sueli também, né? Para a irmã Graça também, e ela vai passar para a Sueli, e nós vamos colocar você dentro da transmissão, e você vai receber todo dia as devocionais, tá bom? Então, combinado? Sexta-feira começa então a nossa campanha de oração. Queria que você participasse. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Até mais.